Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 47 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que uma mãe não consegue ensinar aos filhos homens, né, no caso. E aqui é óbvio, né, vai sempre ter um ou outro burrinho que vai falar que conhece uma mãe que fez uma dessas coisas e tal. A gente aqui está tentando falar de uma noção geral daquilo que é o mais comum, né? O mais normal, o mais natural de acontecer. É claro que tem itens aqui que é possível que mães acabem executando e tal, mas no geral não é o que acontece. Isso quer dizer que as mães são menos do que os pais? Óbvio que não. Isso quer dizer só que dentro dessas 5 coisas aqui, a responsabilidade é mais do pai. E é óbvio que os dois podem fazer juntos, mas eu imagino, eu acho, eu tenho a convicção de que o pai deve puxar o assunto, ele deve liderar a conduta nesses casos, tá? É isso que eu quero dizer. Então, vamos começar aqui. Eu acredito que hoje vai ser um episódio razoavelmente rápido. E a primeira coisa que mães não conseguem ensinar aos filhos é a lutar. Lutas mesmo, artes marciais. Aí você vai falar assim, não, mas a Ronda Rousey, campeã do UFC, tem um filho, então ela consegue ensinar o menino a lutar. A Ronda Rousey consegue, mas não é o normal, não é o caso, não é a coisa mais frequente do mundo. Em geral, são os pais que têm uma tendência a ter uma disposição maior de participar de artes marciais, né? E acaba sendo uma coisa, como é que eu vou dizer? Uma coisa natural que o menino queira imitar o pai, quando o pai faz esse tipo de coisa, né? Geralmente, as artes marciais mais comuns hoje em dia, pode ser que isso mude com o tempo, as coisas entram e saem de moda de vez em quando. Na minha época, quando eu era pequeno, era muito comum o karatê, né? Eu não vejo isso com tanta frequência mais. Hoje em dia eu vejo mais jiu-jitsu. Inclusive, eu acho até que para criança tem uma série de vantagens no jiu-jitsu, né? Só de não ter golpe traumático, de não ter soco e chute, né? No jiu-jitsu esportivo que a gente aprende, já acaba sendo uma coisa melhor. Inclusive porque o jiu-jitsu tem também uma coisa de ser mais defensivo, né? Então a criança ela pode, antes de aprender a bater nas pessoas, ela pode aprender, primeiro, a não apanhar, segundo, a defender os outros, neutralizando o inimigo, né, digamos assim. Então, é uma coisa super útil para crianças aprenderem. E depois tem uma série de coisas, né? Tem boxe, tem Muay Thai. Muay Thai tá muito na moda hoje em dia também. Não se sabe até quando. Como eu falei, essas coisas entram e saem de moda. Mas o ideal é que os pais conduzam essa coisa da criança de querer aprender a lutar. E como é que o pai vai conduzir isso? Ele vai fazer uma arte marcial e a criança naturalmente vai querer imitá-lo, né? Ele vai... É importante que ele faça, porque se ele vira para a criança e fala, você tem que fazer tal coisa. Ah tá, mas por que você não faz? Eu não faço porque é ruim, mas você tem que fazer. Não, mas por que eu vou fazer se é ruim? Não, mas é ruim, mas é bom, mas você tem que fazer. Então, é estranho. Então, é importante que o pai ele tenha pelo menos o interesse, pelo menos assista em casa, alguma coisa relacionada à luta, para a criança poder já se acostumando com isso e ter condições de se defender na escola, ou enfim, né? Esse tipo de coisa é a única coisa efetiva contra o bullying, né? Ficar fazendo panfleto na porta de escola é muito bonitinho, ficar falando que todo mundo tem que ser gentil com todo mundo é muito bonitinho, mas no final das contas é isso que resolve. Então, as crianças, os meninos vão aprender a lutar se o pai conduzir esse aprendizado, ou se melhor ainda, se o pai fizer e o menino for acompanhá-lo, né? A segunda coisa que mães geralmente não conseguem ensinar aos filhos são aquelas conversas desagradáveis ou conversas complicadas que a gente precisa ter ao longo da vida, né? Eu peguei um exemplo aqui de conversa desagradável que é muito comum de acontecer, que é quando tem aqueles acidentes de trânsito, né? As pessoas batem o carro e aí
no momento de cabeça quente, o trânsito está parado, o nego buzinando, e aí você tem que descer do carro e negociar com a pessoa como é que vai fazer, quem que vai pagar, como é que vai ser, blá blá. Esse tipo de conversa desagradável, ele precisa, né, precisaria ser conduzida por um homem. Porque é um tipo de coisa desagradável mesmo, é um tipo de coisa ruim para fazer. Não é da natureza da mulher ter que ficar batendo boca com um marmanjo no meio do trânsito. É muito mais natural que o homem tome a iniciativa de se colocar entre, mesmo que a mulher que bateu o carro, não interessa. O cara se coloca na posição de enfrentar uma situação desagradável dessa e de resolver com o outro cara. E aí, quando o menino começar a precisar ter esse tipo de conversa desagradável, seja no caso que eu falei, a questão do bullying, né, dele saber lidar com bullying, dele saber se impor em algumas situações, dele saber reagir a algumas situações de estresse, é o pai que deveria orientar esse tipo de coisa. Não é o tipo de orientação que naturalmente vem da mãe, né? Outra coisa muito importante e que deveria ser ensinada por pais e que mães dificilmente vão conseguir fazer isso é domar a impulsividade dos meninos. Os meninos aprenderem a domar a própria impulsividade, dizendo melhor, né? É muito importante que, dentro do primeiro item, né, de luta, que essa luta seja usada de uma forma específica, de uma forma defensiva, e caso a coisa vá para as vias de fato, é importante ele saber por que ele está fazendo aquilo, e é importante ele esgotar todos os recursos antes de ir às vias de fato. A arte marcial é uma ferramenta magnífica para isso, ou seja, para domar a própria impulsividade, você sabendo do que você é capaz, você sabendo dos perigos que você é capaz de levar para uma outra pessoa, você consegue domar os seus impulsos, porque você sabe o prejuízo que é para outra pessoa se você descontar sua raiva toda nela do jeito que você gostaria. Né? Então, domar os próprios impulsos é a primeira coisa que você precisa fazer para ser um ser humano, para ser um homem. Porque quem age por impulso o tempo todo não é um ser humano, é um bicho. Né? Então, tem aquela regra que o Jordan Peterson fala muito, né? Que um homem inofensivo não é um homem moralmente bom. O homem moralmente bom é aquele que é capaz de produzir um certo dano, uma certa agressividade, um certo dano mesmo físico, e controla isso. Esse é o padrão moral de uma sociedade que tende a ser mais organizada. São diversos homens capazes das atrocidades mais violentas, mas que usam essas capacidades para direcionar isso para momentos específicos onde ela é inevitável, ou seja, defesa da própria família, por exemplo. Então, o cara bom, o padrão moral é ser capaz de causar dano e não usar, e controlar esse impulso. E esse tipo de controle, somente o pai que sabe como é fazer isso, um pai que já dominou essa capacidade, ele consegue passar isso para o filho muito bem. Não é muito da natureza da mulher ou da mãe que ela tenha uma agressividade tão grande e que precise aprender a dominar essa agressividade. Isso dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Esse é o ponto 3, domar a sua impulsividade. O ponto 4 é como tratar a sua esposa. Os psicanalistas vão ficar bravos porque eles vão falar que talvez a mãe, né, que ajude a guiar uma espécie de jornada do que o filho vai escolher na hora de casar, né? Isso vai ser direcionado por algumas características da mãe e tal. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é uma outra coisa. É depois que você já é casado, a forma como você trata, o que é o certo de fazer no dia a dia em relação à sua esposa. Isso somente um homem vai poder ensinar para um outro homem. Somente o pai vai poder ensinar para o filho. Porque a mãe não sabe como tratar uma esposa. É muito simples, é só por isso. Né? Então, assim, o pai vai ter toda uma experiência, talvez ele até tenha uma ideia meio torta de como tratar uma esposa, mas ele tem uma ideia. E aí, se ele é um cara que busca ter um casamento da melhor forma possível, um casamento harmonioso e ser um bom marido, ele vai, ao longo de muitos anos de casamento, ele vai melhorando todos esses aspectos. E aí ele pode passar isso para o filho.
Ele pode falar isso com o filho, né? O que precisa fazer, o que não pode fazer e tal. Mas mais do que isso, ele vai mostrar isso todos os dias na prática, simplesmente tratando a esposa dele. Então, um grande termômetro de como um filho homem tratará a sua esposa é a forma como o pai dele trata a mãe dele. E é por isso que é tão importante a gente focar muito na forma como a gente leva o matrimônio para a formação do filho, porque a gente vai perpetuar aquilo que a gente faz. E é isso. Então, o quarto ponto, como tratar a sua esposa, você só aprende com seu pai. É meio difícil você aprender como tratar a sua esposa com a sua mãe, né? E o quinto ponto, e eu já vou chegando no final aqui, eu imaginei que esse episódio ia ser um pouco menor mesmo. O quinto ponto é em relação a sexo, né? A sexo e sexualidade, essas coisas. E é muito engraçado, porque os meninos aqui em casa são muito novinhos, né? Não tem nem condição de falar desse tipo de assunto, mas algumas coisas muito engraçadas já acontecem, né? Por exemplo, do dia eu já trocando o Rafa, às vezes vai limpando e tal, aí fica com o pintinho mais... vai endurecendo, né? De mexer e tal. E aí na hora de pôr a fralda, a Perla foi colocar a fralda de um jeito. Falei assim, não, Perla, peraí. Eu falei, né? É meio instintivo, assim, não, peraí. Se você botar desse jeito aí, vai machucar o menino, porque vai ficar assim, vai ficar torto, vai ficar esquisito, tal. Bota assim, tal. Então, assim, só sendo homem, você vai entender certas coisas na hora de fazer. A Perla tá assim, sei lá, não sei, eu não tenho esse negócio aqui, eu tenho outra coisa, né? Então, é bem difícil para a mulher, para a mãe, tentar explicar para o menino coisas sobre sexo, até por uma questão de esquisito, ser esquisito mesmo, uma coisa meio de pudor mesmo, né? É função do pai puxar esse assunto, guiar esse assunto, tirar as dúvidas, orientar, falar do que precisa ser falado, enfim, todos os conceitos que giram em torno da questão sexual do filho homem precisa ser falado. É óbvio que a mãe talvez faça parte em algum momento, que a mãe precisa estar presente, enfim, isso tudo é verdade, mas a iniciativa, né, precisa vir do pai. Esse é o ponto que eu queria puxar aqui. Então, esses são os 5 pontos. Vamos recapitular aqui rapidinho. A primeira coisa é ensinar os filhos a lutar. Dificilmente uma mãe vai conseguir fazer isso, a não ser que ela seja a Ronda Rousey. Segundo ponto, conversas desagradáveis / complicadas, de coisas do dia a dia que precisam ser resolvidas. Terceiro ponto, como domar a impulsividade. Quarto ponto, como tratar a sua esposa ou a futura esposa. E o quinto, sobre sexo e sexualidade em geral. Então eu espero que tenha sido importante esses assuntos para vocês. Espero que as mães não me entendam mal. Obviamente, as mães têm coisas que só elas conseguem ensinar aos meninos. Isso é fato. É só que são coisas diferentes, né? Não são essas coisas, são outras coisas. E é por isso que é importante que o casal esteja bem na hora de criar uma criança, porque aí cada um cria... cada um traz assuntos que são da sua própria alçada, e aí o menino cresce, né, de uma forma muito mais completa, muito mais... floresce de uma forma muito mais natural. Tá? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.